Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é: o autor comprou um veículo e mandou trocar, o veículo usado, mandou trocar a correia dentada. E depois de um tempo, essa correia arrebentou, e como a gente sabe, um veículo com correia dentada arrebentada funde o motor. Então, deu um problemão, o custo do veículo ficou imenso. Então, esse autor entrou contra a empresa que fez a substituição da correia dentada, alegando que a responsabilidade era dela. E aí, o que você acha, perito? A responsabilidade é de quem? Vamos entender um pouco melhor sobre o assunto. Mas antes, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você acha até o momento dessa explanação básica. Se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais, ok? Bom, a explicação é o seguinte: o autor estava lá, precisava de um carro de 28 mil reais, e ele precisava, eu nem lembro que carro que é, vou tentar aqui, Fox, lembrei, é um Fox. Comprou esse veículo, ele estava aproximadamente 41 mil quilômetros, e ia comprar de uma outra pessoa. Então era uma relação civil entre duas pessoas. Então essas duas pessoas, em consenso, contrataram uma oficina, uma empresa. Eles foram até essa empresa, ela fez um levantamento de tudo que precisava trocar, trocou inclusive a correia dentada por uma marca específica, não original, paralela. Então, diz o autor que estava andando com seu veículo, já adquirido, já substituído, já teoricamente revisado. E como ele era vendedor e ele viajava muito na região, ele teve o veículo impossibilidade de transitar. Simplesmente parou, não queria andar mais, tentava ligar e nada. Bom, não especifica muito na inicial, ele não fala muito na inicial como foram os andamentos, né? Como foram os procedimentos lá e tal. Simplesmente alega que ele comprou o veículo de tal pessoa, ele não está processando quem vendeu o veículo, ele está processando a oficina que fez a manutenção e teoricamente, seria responsável. Olha a arara. Aí, ele foi levar o veículo para uma outra oficina, também especializada no veículo, e essa outra oficina disse que a correia dentada era original, não era da marca que a oficina tinha vendido. Isto é, aparentemente o réu, que é a oficina, não trocou a correia dentada. Então fica aí essa dúvida no ar. Ou você não tem dúvida, ou você já formou o seu julgamento, a sua ideia na cabeça. É responsabilidade da autora? É responsabilidade do réu, da oficina, que não trocou? E aí, o que já se passa na sua cabeça nesse momento da explicação? Eu digo para você que até o momento dessa explicação aqui nesse momento, eu entendo que a responsabilidade é sim da concessionária, da empresa, da oficina. Porém tem mais informações, vamos seguindo aqui com mais informações. Continuando lendo, a inicial foi muito rápida e ela não explicou muito tecnicamente. E por experiência, tá? Vou te ser sincero, por experiência existem regras e exceções, mas eu devo trazer que por experiência, quando o autor ou o réu é muito sucinto na sua explicação, geralmente ele sabe que não tem razão. Por quê? Não sabe explicar muito bem o que aconteceu
e não tem muito interesse de explicar detalhadamente muito o que aconteceu, porque explicar detalhadamente advém da verdade. Se ela não advém da verdade, você não consegue explicar detalhadamente sem colocar nas suas explicações vários ovos de Páscoa. O que são os ovos de Páscoa? Quem assiste muito filme aí sabe muito bem o que são os easter eggs. São partes desconexas de uma narração, tá? Então você tem uma narração ali cheia de pedaços que não são conexos, que não explicam, que não trazem confiança, tá? Então quando a pessoa não tem essa capacidade, porque assim, o autor, ele não precisa ser um expert, mas ele tem que trazer pelo menos algumas narrativas técnicas para pelo menos substanciar o advogado a solicitar a perícia técnica. Senão o juiz vai entender que é puramente documental, como esta juíza entendeu. Como não teve muita explanação da área técnica, ela entendeu que era basicamente documental e indeferiu inclusive a prova pericial no meio do processo. Então até vou fazer um outro vídeo falando sobre esse indeferimento. Isso é possível? Existe mesmo essa chance de indeferir? Eu já tenho um vídeo que fala sobre isso, tá? Procura lá, procura no meu canal que tem um vídeo que fala sobre o juiz pode indeferir a prova pericial se ela demandar informações, né, conceito técnico. Tá. Então é aquela questão que eu trouxe para você. Quando a parte não coloca muita informação, geralmente ela não tem muita razão, ela sabe que não tem muita razão e ela quer evitar de estragar sua petição detalhando a parte técnica. Daí de repente vem a outra parte e despeja informações técnicas, embasamentos, fundamentações. Aí a princípio você lê a petição inicial, o autor não fala nada, só explica porque o autor ele pode contratar uma oficina e pedir um laudo. Me faz um laudo aí, me explica tecnicamente o que está acontecendo, o que aconteceu. Aí o mecânico vai fazer um laudozinho, alguma coisa, um parecer técnico ali para narrar o acontecido e ele coloca isso na petição inicial. Mas nem isso aconteceu, nem laudo trouxe, não teve nada, simplesmente alegação, né? Ele alegou. Lembrando, eu fiz aqui o pré-julgamento? Fiz. Porém não tenho problema nenhum em mudar no caso concreto. No momento da perícia, a hora que eu chegar lá na perícia e ver que realmente eu estava errado da minha conclusão inicial, do meu julgamento inicial, não vejo problema nenhum em virar a chavinha e trabalhar em cima dos fatos verdadeiros que eu encontrar lá na real. Porque às vezes eu entrevistando as partes no Moitiva, eu chego à conclusão de que não, a concessionária fez tudo certo, né? Bom, então vamos continuar daqui com mais informações, tá? Então até o momento o problema é da ré, né? Porém a ré, na sua contestação, disse o seguinte: Excelência, a autora chegou aqui com meia folha falando que trocou correia dentada aqui com a gente. Como pode ver, ela juntou, agora eu lembrei, a autora juntou a ordem de serviço da troca de correia dentada. E lá constava uma marca, não original, paralela, e constava a quilometragem da troca de correia dentada. Aí ele falou, o réu falou: veja que na quilometragem, Excelência, já passou 1000 e poucos quilômetros do indicado para troca de correia dentada, que é de 40 mil, ele estava com 41 e pouco. Já é um indicativo. Ademais, a parte autora ela traz uma alegação de que logo que comprou o carro, trocou a correia dentada e logo estragou. Mas não trouxe documento nenhum comprovando quanto tempo depois da troca e qual era a verdadeira quilometragem no momento do rompimento da correia dentada. E aí, perito, o que você acha agora com essa nova informação? O que você entende depois que eu trouxe desse narrado todo? O problema ainda é da concessionária? Eu digo para você que não, agora o meu julgamento mudou um pouco.
eu entendo que a concessionária ali tem razão. Ele não comprovou hora nenhuma ali quando foi e qual era a quilometragem na hora do rompimento. Já que ele é vendedor e ele viaja muito, imagina que ele fez 20 mil, mais 20 mil ou mais 40 mil quilômetros ali e era necessário trocar a correia dentada e ele ultrapassou o prazo, né? Não sei. Realmente ele não consubstanciou as suas alegações. Nesse momento, o que você entende? Eu, Agenor Perito, entendo que agora o réu tem razão. Porque o réu trouxe uma fundamentação dizendo 40 mil quilômetros tem que trocar. E ele trocou com 41. Já deixa aí explicado que existia ali um descaso com a manutenção do veículo. Depois ele diz, e aí, quando foi, qual foi a data do rompimento da correia? E desse rompimento da correia, quantos quilômetros estava o veículo? Quer dizer, ele percorreu mais 1000 quilômetros só e arrebentou? E aí? Né? Na contestação ele diz, o réu diz, seguinte, realmente nós colocamos na OS que a correia dentada foi trocada por um modelo paralelo. Porém, como nós não tínhamos o modelo paralelo no dia, nós tínhamos somente o modelo original, instalamos o modelo original, porém na OS ficou como modelo paralelo. E agora, pessoal, o que vocês acham? Mais uma informação que pode mudar tudo o conceito dessa perícia, né? O julgamento agora fica balanceado. Tá certo que o autor não comprovou nada que ele alegou, a não ser trazendo uma ordem de serviço dizendo que trocou a correia dentada daquele veículo. Porém, não alegou nada, né? Noutra parte, o réu substancia com a alegação, com o fundamento de que o Fox deveria, conforme o manual, ele cita o manual, trocar com 40 mil. E o autor não prova que quando foi, com quantas quilometragens. Porém, o autor, quando foi fazer a perícia da pós-rompimento, a concessionária informou para ele que a correia rompida era original, da marca do Fox, né? E agora? Tem como a gente saber que se ela era a correia original do veículo, nasceu com o veículo? Ou tem como a gente provar que o réu realmente trocou por uma correia original da marca Fox, da marca do Fox, da fábrica do Fox? E agora? Quem está falando a verdade ou não? Complicado, né, essa questão? E aí, uma outra pergunta. Se comprovar que realmente a concessionária trocou por uma original, a culpa é de quem? Do autor ou do réu? E se não comprovar, quem ganha essa? O autor que alegou, mas não comprovou. Porém, o réu teve a chance de comprovar, mas não comprovou também. Fica elas por elas. O que o perito vai fazer? Eu respondo para você. Somente no caso, cara. Somente na perícia de campo a gente consegue verificar e colher várias outras informações. Eu já adianto aí que grande parte dessa perícia será oitiva, tratativa, tentativa de ligar documentos aí. Talvez solicitar a nota fiscal no momento da troca, fazer busca e apreensão de documentos da concessionária para tentar ligar aquela correia com a nota fiscal, e aí você tem certeza de qual nota que foi trocada, porque na OS é uma coisa, a OS não é um documento fiscal, então ele é um documento que você põe o que você quiser lá, você escreve lá e você muda a qualquer momento. Agora, nota fiscal não, na nota fiscal tem que sair o nome correto da peça, né?
Então, a gente pode fazer essa tratativa aí, tá? Mas o interessante é que, e agora? É uma discussão documental? É uma discussão técnica? Precisa mesmo de perícia? A juíza indeferiu a perícia. Porém, a parte que pediu perícia fez algumas manifestações, a juíza entendeu, revogou o indeferimento e deferiu perícia. Tanto é que eu fui nomeado. Por fim, na impugnação, não trouxe nada de relevante e ficou do perito comprovar se foi ou não trocado realmente a correia dentada. Então, correia dentada era original. Prova que veio de fábrica ou não? E aí, quanto tempo depois da troca é de responsabilidade da concessionária? A concessionária tem responsabilidade pela troca da peça? A concessionária tem responsabilidade pela peça rompida? Ou é a fábrica que tem que ter a responsabilidade da peça rompida? Porque quem fabrica tem responsabilidade pelo produto. Quem instala tem responsabilidade pela instalação do produto. A concessionária instalou, mas ela não fabricou. E aí? Qual é a brincadeira? Cara, muito interessante esse tema que eu trouxe para você. Eu ainda não fiz a perícia, já vou adiantar, não vou fazer, que eu já neguei, porque a perícia está no palio da justiça gratuita. Vai rolar aí um trabalhão para fazer e eu não estou querendo, estou cheio de serviço, não estou querendo pegar problemas de graça não. Ninguém quer, né? No começo a gente até pega bastante, para quê? Para aprender, né, o processo e tudo mais, mas eu até ainda faço. Quando eu estou tranquilo, porque tem épocas do ano que a gente fica tranquilo, quase nada de perícia, eu pego algumas gratuitas e faço. Dessa vez não dá não, porque realmente começo de ano aperta bastante, não vou fazer, mas como eu tive essa intimação há pouco tempo atrás, eu fui habilitado hoje, então hoje eu consegui ler os autos, trouxe essas informações para vocês, eu já entendi que eu vou ter que negar, tá? Mas escreve aqui embaixo, o que você achou, qual é o seu pensamento, qual é a sua dúvida sobre esse procedimento, né? Sobre essa perícia em si, você pegaria? Então é isso aí, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para no mínimo 2 pessoas. E vamos trazer mais vídeos na próxima. Até mais!